Quero trazer 6 dicas aqui no processo, na modalidade importação simplificada. Muita gente me pergunta o que é importação simplificada. Hoje eu quero trazer 6 dicas. Tem várias, mas hoje eu quero trazer apenas 6 dicas, que é o valor máximo para esse tipo de operação, os serviços de courier que é utilizado, que não são todos, né? Tem alguns que são autorizados pela Receita Federal, as mercadorias proibidas, sim, porque não são todas as mercadorias que deve ser utilizada nessa modalidade de importação simplificada. Quero falar do radar também, o que é radar, de uma forma bem simples, bem sucinta, e se há necessidade ou não de você que está fazendo essas operações simplificadas, se precisa ou não ter o radar. E também quero falar sobre o modal, qual o tipo de modal que é utilizado, que é o modal que é utilizado, super utilizado nessa modalidade de importação simplificada. E também não posso deixar de falar sobre os impostos. A gente precisa aceitar que um processo de importação em qualquer outro país, em outros países, no Brasil não seria diferente. Para as importações tem os impostos e nós temos que pagar esses impostos. Você tem que pagar esses impostos no ato da nacionalização dessa mercadoria, ok? Então hoje eu quero falar sobre a modalidade de importação simplificada. Eu quero trazer aqui para vocês de uma forma bem simples e trazer fatores essenciais para te ajudar neste processo de importação. Você que está iniciando com esses processos agora, você que quer saber mais um pouco mais sobre esse mundo de comércio exterior, como eu sempre falo em todas as minhas lives, em todas as minhas comunicações, não basta só comprar sua mercadoria lá fora, né, de um valor bem baixo. Deixa aqui no Brasil, você deixa toda a sua lucratividade na estação aduaneira, em armazenagem, ou porque demorou tanto tempo para liberar a sua mercadoria. Então essas 6 dicas eu quero trazer para vocês, que é muito importante. E para quem não me conhece, eu me chamo Eliana Vieira, eu sou especialista em importação, eu tenho mais de 10.000 horas em conferência de declaração de importação. São 16 anos aí nessa área, lógico, uma bebezinha. Tem muita gente aí com 30, 35, 40 anos nessa área, mas estou há 16 anos, mas eu venho aí desde então que eu tomei essa decisão de aprender e de me aprofundar mais neste mundo do comércio exterior. Lembrando que nem tudo sai 100%. Nós somos seres humanos, erramos também, mas a gente está aqui para poder se aperfeiçoar cada vez mais e olhar para os erros e trazer como aprendizado para nossa vida, né? Não só no comércio exterior, mas para tudo, né? Eu geralmente, quando eu erro dentro de um processo de comércio exterior, recolho multas ali com algum erro, eu aprendo, anoto, faço ali umas anotações para não errar na próxima. Posso errar em outros quesitos, mas não mais nesse, ok? Então, você que está gostando aí deste conteúdo, curte e compartilha com o máximo de pessoa que você conhece, que gosta desse mundo de comércio exterior e quer se aprofundar um pouco mais, quer entender quais as particularidades que o comércio exterior, mercado interno aqui dentro do Brasil, no ato da nacionalização da mercadoria. Então não deixe de compartilhar e de curtir, e deixe aqui também os seus comentários, que eu vou gostar de saber, né, se você está nessa área por muito tempo, se você está começando agora, ou se tem algum problema específico em alguma fronteira que eu possa te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar bem claro o que é um processo, a modalidade importação simplificada. A modalidade de importação simplificada, a Receita Federal, ela está amparada na legislação, ela é legal, você pode fazer, tá, sem nenhum tipo de problema. E a legislação é amparada pela legislação para você fazer importação com um valor e quantidade menor. Então ali é uma forma para ajudar quem quer entrar neste mundo de comércio exterior e começar pouco, né? Dar ali os seus passinhos, um passo após o outro. Então a legislação abriu essa brecha, dando a possibilidade, caro importador, para você importar de qualquer lugar do mundo para o Brasil em até $3.000. E isso é uma importação simplificada,
tá? Então ela está amparada na legislação aduaneira, está previsto na legislação aduaneira, você pode fazer ela de forma legal, você importa suas mercadorias com uma quantidade pequena, um valor pequeno, que é até $3.000, não pode ultrapassar disso, porque logo a sua mercadoria será desenquadrada, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. E o valor, a modalidade simplificada, como eu já disse, que é até $3.000, e eu quero ressaltar e trazer o primeiro ponto, que é o valor máximo da mercadoria, $3.000, lembrando que esses $3.000, ele precisa constar o valor da mercadoria, o valor de frete e o valor de seguro. Então esses três valores eles têm que estar compondo ali para somar os $3.000. Nunca deixa chegar aos três, fechar os $3.000 certinho. Deixa ali 2.990, que é o ideal para você não ter problema aqui no Brasil no ato da nacionalização. Já aconteceu de cliente mandar não ficar atento a essa informação de que os $3.000 ele precisa ser o valor, precisa estar somado, tá? Esses $3.000, o valor da mercadoria, o valor de frete e o seguro, tá? Tem que estar compondo aí esses $3.000. Chegou no Brasil e deu ali uns $50 de diferença. A mercadoria foi desenquadrada, logo o importador pagou ali pela armazenagem um valor que ele não esperava. Então cuidem, analisem e anota essa informação que é muito importante. E fiquem comigo até o final desse conteúdo, que eu quero trazer uma dica de ouro para vocês que vai valer super a pena, mas só no final. Fica aqui comigo até o final, ok? Eu quero aproveitar também a oportunidade de falar para vocês que nós criamos um curso bem prático e simples, que eu dou um passo a passo ali de um processo de importação, de como começar, o começo, meio e fim. Nesse curso ele é bem simples, ali eu dou mastigadinho para vocês um passo a passo, e caso você queira se aprofundar, entra no link da bio e saiba mais sobre esse curso, tá? Esse curso foi preparado por mim, como eu já disse, de uma forma bem simples, mas ali te dá um direcionamento bem bacana para você que está começando com esses processos de importação. Também temos a nossa comunidade no Telegram, corre lá que eu vou gostar muito de ter você por lá. O segundo passo é a mercadoria simplificada. Toda a mercadoria simplificada, ela vem no modal aéreo, não tem outra modalidade, então anotem. Toda a mercadoria de processo simplificado, ou seja, importação simplificada, que você está fazendo até os $3.000, ela vem do modal aéreo, ok? Não existe outra modalidade, outro modal, é só o aéreo, ok? Através do serviço courier que você contratou. Dica: tem que ser empresas de courier autorizado pela Receita Federal. Existem várias empresas autorizadas pela Receita Federal. Tem uma tabela, inclusive, lá, você pode digitar no Google as empresas de courier autorizado pela Receita Federal. São várias, tem uma tá atualizada ali desde o dia 4/7, agora esse mês de 2024. E eu vou citar apenas 4, são os mais utilizados nesse processo, que é o Correios, né, via Correios, o DHL, o UPS e o FedEx. Então esses 4 são os mais utilizados e os mais conhecidos no mercado para quem trabalha com este mundo de importação simplificada. Importa suas mercadorias da China, Estados Unidos, Japão, de qualquer lugar do mundo para o Brasil, às vezes para o e-commerce, para o pessoal. Então esses são os 4 mais utilizados dentro do processo de importação. Então aqui eu quero trazer uma dica bem importante para vocês que utilizam essas empresas de courier autorizado pela Receita Federal, obviamente, da pesagem. Os Correios, por exemplo, é até 30 quilos, não pode ultrapassar disso, é o máximo 30 quilos. A caixa, da dimensão da caixa, tem que ter uma altura de 1,5 m, tá? 1,5 m, então a soma dos lados não pode passar de 2 metros. Tá? Anotem aí isso, depois qualquer coisa voltem aqui e assistem de novo, porque essa live ela ficará gravada para vocês.
ok? O terceiro aqui que eu quero trazer para vocês é que não precisa de radar. Eu disse, precisa ou não de radar? Não precisa de radar. Juliana, o que é radar? Radar é quando uma empresa ela quer fazer importação acima de $3.000, ela precisa ter o perfil, né, de importador e exportador. É um procedimento super fácil de fazer. A empresa precisa ter esse CNPJ, tá? Precisa ter os dois certificados, o CNPJ e CPF, certificado digital, ok? Ali a empresa precisa ter o perfil de importador e exportador. Depois ele vai para o portal único, lá ele vai solicitar o radar, que é o limite de valores para poder importar. Existem 3 tipos que eu quero falar de forma bem rápida aqui do radar. 3 tipos de modalidade para a Receita Federal, que é os $50.000, que a Receita Federal autoriza de forma automática, basta você ter o seu CNPJ e já ter o perfil de importador e exportador, logo você pode requerer, a Receita Federal já vai te autorizar os $50.000, ok? Depois tem as outras 2 modalidades que vai depender muito da saúde financeira da sua empresa, receita e despesa, que é os $150.000 e depois o radar ilimitado, ok? Então, mas para esse tipo de modalidade, importação simplificada, não há necessidade de ter radar. Bacana, né? Logo, você não precisa gastar com esse tipo de procedimento, porque o certificado digital, para quem não sabe, tem custo, né? Tanto o CNPJ quanto o CPF. E é preciso tê-los para poder fazer as habilitações, ok? O quarto passo que eu quero trazer, quatro dicas que eu quero trazer aqui para vocês é que não precisa contratar despachante. Olha que legal. Trabalho com despachos aduaneiros, eu sou representante legal dos importadores na fronteira. Logo eu precisava, né? Logo eu poderia falar para vocês, olha, preciso de despachante. Não, mas a minha intenção com o meu processo, meu posicionamento aqui nas redes sociais, meu posicionamento para levar o que eu aprendi, o que Deus me abençoou durante essa jornada de 16 anos de comércio exterior, que eu me aprofundei, eu estudei, eu errei, eu aprendi. Eu quero fazer com que você, caro importador, que você diminui cada vez mais os seus custos de importação. Diminuir os custos com as suas operações no mercado interno. Então, para este tipo de modalidade, não precisa de despachante aduaneiro. Por quê? Porque quando você contrata o serviço de courier, logo todos esses custos vão estar embutidos no transporte, no valor de transporte. Mas eles falam que o valor não aparece isso no valor. Eles incorporam todo esse valor no valor de transporte. E muitas vezes você se pergunta, nossa, que frete alto. É justamente por isso. Porque eu tenho uma live, eu acredito que foi na semana passada que eu falei sobre isso. Se vocês não assistiram, corre lá e dá uma assistida. Ali eu disse que todo o frete internacional ele tem as suas taxas. Taxa no exterior, que é lá fora, e a taxa também aqui no mercado interno. Tudo tem taxa. Taxa de emissão de documento, taxa de entrega de documento. Então existem taxas. Não adianta vocês falar que não vai ter, que vocês não vão pagar, porque existem. E para esse tipo de modalidade não é diferente. Quando você contrata o serviço de courier, tudo vai estar incluso dentro do frete. Tá? As taxas todas que foram pagas no exterior, lá fora, internacional, e as taxas aqui também no Brasil. Ou seja, se vai vir para os correios, logo o agente que vai receber essa mercadoria vai fazer todo o procedimento de nacionalização, ali vai ser cobrado uma taxa e vai estar incluso no valor de frete. Ok? Então fica a dica. Mesmo que você está fazendo o seu modal de modalidade simplificada, existe sim os custos. E o custo do despachante aduaneiro, que você acredita que não precisa, porque tem um despachante aduaneiro nos correios, no aeroporto, no DHL, no FedEx, no UPS, sempre vai ter ali alguém especializado para finalizar essa operação para você entregar. Ou seja, o custo já está todo incluso no valor de transporte, desde a origem até a sua porta, ou seja, porta a porta. A gente utiliza o valor de custo ali de transporte que já está incluso, que é porta a porta, ok?
Então, isso já está incluso no seu serviço de courier contratado. Por isso que a gente fala que não há necessidade de despachante. Porém, contudo, esse custo já está incluso no seu valor de transporte, ok? E muitas vezes, como eu já disse, né, às vezes o cliente fala, oh, mas esse frete está tão caro, né? Se você quiser pedir para desmembrar isso na sua nota ou algum outro documento que é o de transporte, né, que é o conhecimento de embarque, desmembrar qual é o valor real do frete, qual é o valor das taxas e o valor da taxa interna e da taxa externa, assim você vai poder saber ali todos os seus custos e o que estão cobrando de você na sua operação. O quinto que eu quero trazer aqui é sobre os impostos, né? Eu também fiz uma live semana passada, falei um pouco sobre os impostos e muitas vezes muita gente não quer pagar. Impostos não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo tem os impostos e é preciso pagar. E o processo de importação, não existia, né, esses impostos ali até 2003, em 2004, se não estiver enganada, foi inserido esses impostos por o ato da importação. Antes esses impostos era só para o mercado interno, era só para a emissão das notas fiscais no mercado interno. Logo, desde 2004, foi inserido esses impostos, os federais, e para o ato da importação passou a ser cobrado já no ato da importação, ou seja, se existe esses impostos no ato da importação, no ato do registro, é preciso recolher. Lembrando que é débito automático em conta, ok? E aqui eu não posso deixar de falar para vocês que a partir de amanhã, para vocês que têm o costume de comprar aí nesses sites de mercadorias internacionais, o AliExpress, o Alibaba, né? Eu trouxe esses dois que é o mais utilizado aí para quem gosta de fazer essas compras no mercado de mercadoria internacional. A partir de amanhã, 1 de agosto de 2024, inicia-se as novas regras, né? Para você que está acompanhando aí as notícias, os telejornais, você deve estar acompanhando sobre isso, e você que está aí nesse mercado de importação deve saber que a partir de amanhã que realmente começa a aplicar as novas regras para importação de mercadoria internacional. Então, produtos ali que até $50 será tributado 20% do imposto de importação. A gente utiliza como II. Será 20% para as mercadorias até $50. E já os produtos com os valores de $50 e 1 centavo, ou seja, acima de $50 até $3.000, lembrando que nós estamos falando de importação simplificada, será taxado, né, de 60% sobre o valor de importação, com uma dedução fixa aí de $20 sobre o valor total dos impostos. Ok? Isso a partir de amanhã, gente, 1 de agosto de 2024. E essa nova tributação foi aprovada juntamente da lei que institui o programa Mover. Acredito que vocês também estão sabendo sobre esse programa Mover. Isso é para dar uma equidade nas mercadorias internacionais e a mercadoria nacional. Justo, né? Então precisa dar essa equidade aí na valorização de mercadoria dentro do mercado interno e do externo também. E daí não posso também deixar de falar sobre o ICMS. Além desses impostos, do imposto de importação, tem o ICMS, que cada estado cobra o seu. Por exemplo, eu não vou falar de alíquota, porque a tributação normal é entre 18%, 17%, 18%, 19,5%. Depende muito do estado que é o destino final dessa mercadoria. Mas aqui eu trago para vocês, eu geralmente faço operação de mercadoria apreendida que vem do Paraguai para o Brasil. Muitos turistas vêm de fora para Foz, vai para o Paraguai, quer comprar um patinete, geralmente eles são retidos ali na Ponte Internacional da Amizade. E ali na ponte é feito um termo de retenção e esse fiscal ali da ponte solicita, né, ao contribuinte para procurar a um despachante para fazer toda a regularização da mercadoria, pagar os impostos e retirar o produto lá na ponte novamente.
Mas aqui é um caso bem específico, porque a gente tem termo de retenção, que são as mercadorias oriundas do Paraguai. Ali a gente recolhe os impostos, todos os impostos, que é o II, IPI, PIS e COFINS, que dá um total aí de 84,25% de imposto federal. E para o ICMS a gente recolhe 19,50%. Então, viu a diferença? Por isso que o ICMS eu procuro ficar meio, dizer que entre 17, 18, 19,5%, porque vai depender muito do seu estado, e que cada estado tem aí as suas regras. Então, procure saber, junto ao teu estado, qual que é a alíquota do ICMS para o seu produto de importação. O sexto, não menos importante, que é nem toda mercadoria pode ser importada nesta modalidade simplificada. Tem muitas mercadorias que são proibidas. Dentro elas estão as mercadorias, principalmente as mercadorias que têm anuência, que têm a intervenção de um órgão. Por exemplo, MAPA, Ministério da Agricultura. Toda a mercadoria, por exemplo, farinha de trigo, uva passa, peixe, leite, alimentos, ela tem a intervenção do MAPA, Ministério da Agricultura. Logo, tem que ter licenciamento de importação. Então, não pode. Ah, Eliana, como é que eu posso saber se a mercadoria tem a intervenção de algum órgão ou não? Pelo INCM. Eu também falo bastante sobre isso. A primeira coisa, quando você faz uma compra no exterior, é perguntar para o fornecedor: qual que é o INCM da minha mercadoria? Muitas vezes, eles falam que não sabem. Ah, eu não sei. Mas é preciso saber. Se você sabe a especificação certinha da sua mercadoria, o que você está importando, procure lá no Google. Mas não fiquem somente no Google. Qual é o INCM para mercadoria tal? Por exemplo, o INCM para farinha de trigo. Ali vai te dar um parâmetro, mas isso não quer dizer que esteja correto. Por quê? Existem plataformas pagas e gratuitas para você fazer uma consulta e ter certeza dessa informação. Uma vez você registrando o seu processo com a INCM errada, a Receita Federal vai desclassificar a sua mercadoria, você vai ter que encontrar ali um INCM correto, precisa para a sua mercadoria e, além do mais, pagar alto pelas estadias, que a mercadoria vai ficar parada até você regularizar essa situação, retificar a declaração de importação e ainda pagar multa de 1% sobre o valor aduaneiro, muito alto. E o valor aduaneiro é sempre o valor da mercadoria, valor de frete e valor de seguro, sempre. A soma disso multiplica pela taxa fiscal do dia e multiplica por 1%, ali você vai encontrar o valor da sua multa. Isso com certeza você não quer, né? Avisa também, né, toda a mercadoria que tiver contato com a pele, né, que é a Anvisa, que é maquiagem, cílios, creme, todo esse tipo de problema eles precisam ter a intervenção da Anvisa. Logo, tem licenciamento de importação também e não pode ser utilizado nessa modalidade. O Inmetro também, quero trazer o Inmetro como exemplo, que é pneus, brinquedos, aquecedor de água. Então, tudo que vai na energia precisa ter a autorização do Inmetro. Então, cuidado. Toda a mercadoria que tenha intervenção de algum outro órgão, Ministério da Agricultura, Anvisa, Inmetro, dentre outros, ou logo tem um licenciamento de importação, não pode ser utilizado nessa modalidade simplificada, ok? E também drogas, armas, né, minha gente? Não vamos correr esse risco, trazer esse tipo de mercadoria e ter uma dor de cabeça imensa aí para frente, porque a Receita Federal vai finalizar a operação, vai rechaçar essa mercadoria, vai devolver, mas antes dele fazer o rechaço e devolver para a origem, ou às vezes até mesmo destruir essa mercadoria no Brasil, porque ela não foi aceita, ela vai notificar o importador, né, pedir algumas justificativas. Isso aí é dor de cabeça e não é legal. Então, evitem. Bem, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo que eu trouxe para vocês. Anotem tudo que vocês puderem, voltem aqui, assistem novamente, façam as anotações e compartilhe comigo, sobretudo, né, os resultados que essa live, que esse conteúdo está trazendo para você. E vai estar gravado aqui para vocês podem verem novamente quantas vezes quiserem, também vai estar no meu YouTube,
tá bom? Vai lá e também dá uma assistida se vocês querem, pode até ver em 2.0. Vocês que a gente às vezes está trabalhando e está ouvindo e quer ouvir rápido, né, e fazer as anotações. Então não deixe também de aplicar todas as dicas dadas aqui e depois com certeza vai lá e faça bastante dinheiro com essas dicas riquíssimas que eu trouxe aqui para vocês. E depois, né, compartilha comigo e os resultados que vocês tiveram neste processo. E se você quer se aprofundar mais nesse mundo de comércio exterior, como eu disse no início, eu fiz um curso muito simples, né? Eu ministro ali um curso bem simples, elaborado por mim, um passo a passo bem simples de como fazer importação de qualquer lugar do mundo, um passo a passo bem simples, início, meio e fim, para que você não tenha nenhum tipo de problema na nacionalização dessa mercadoria. Clique ali no link da bio e busque saber um pouco mais sobre esse curso. É um curso online, totalmente online, 100% online, e tem ali as suas certificados, caixinha de tira dúvidas. Você pode ter um acesso comigo depois do curso, 30 dias exclusivo comigo, não é virtual, é comigo, com a Eliana. Você pode tirar qualquer dúvidas. E se eu não souber, obviamente eu vou perguntar, vou saber inteirar do assunto e trazer uma resposta precisa para você. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Não posso esquecer que eu tenho que trazer para você aquela dica de ouro que eu ia trazer aqui no final da nossa live. Você que está fazendo essas importações de forma simplificada, após o momento que você faz ali a sua compra, é feito uma invoice, comércio invoice, como eles falam. Fatura comercial ou comércio, ou a fatura comercial que eles utilizam, o comercial invoice, comercial invoice. E ali você solicita aonde você está comprando do fornecedor para que inclua ali para você o valor de forma separada nessa comercial invoice, o valor da mercadoria, o valor de frete, esses valores desmembrados. É muito importante você ter essa clareza para que você não tenha problema aqui. E o valor de seguro também, separadamente, se possível ali, colocarem o valor de mercadoria, o valor de frete e o valor de seguro de forma separada. Não esquece de pedir, colocar o NCM da sua mercadoria. Isso vai te ajudar muito quando chegar essa mercadoria no Brasil. O fiscal logo vai recepcionar esses documentos e já vai ter ali na tua fatura NCM, ele não vai precisar procurar. Do NCM do produto, do item que você está trazendo ou de todos os itens. Se são um item, um NCM, se são 5, são 10, pede para colocar o NCM de todos os itens. Isso ajuda muito a gente nas consultas, junto aos aplicativos da Receita Federal, ao sistema da Receita Federal, para a gente saber exatamente como proceder, sobretudo se tem aí o licenciamento de importação através do NCM, lembra? Então essa é uma dica que eu queria trazer para vocês, que ela é fundamental e essencial no processo de importação. Solicite para colocar na fatura comercial ou na comercial invoice o valor da mercadoria, o valor de frete, o valor de seguro e os NCM ou os NCMs, se for vários itens para a mercadoria. Então assim, e não deixa ultrapassar de $2.990. Deixa ali um pouquinho, sobrando um pouquinho ali no final. Não crava isso em $3.000, porque se der um centavo a mais, o seu procedimento, a modalidade de importação simplificada, ela vai ser desenquadrada. O que é desenquadrada? Ela passa a não ser mais simplificada, ela passa a ser uma importação normal. Logo você vai ter que ter certificado digital para poder ter radar sobretudo e fazer a importação de forma normal. Isso não é legal, tá? Porque você vai ficar muito mais tempo a sua mercadoria armazenada e você vai pagar, porque como ela desenquadrou no processo, na modalidade de importação simplificada, logo ela vai ser um procedimento de importação normal. Você vai ter que pagar todos os custos de administrativo no Brasil, de armazenagem, de impostos e tudo mais. E isso com certeza
não vai estar previsto aí no seu orçamento e você vai acabar deixando toda a sua lucratividade nesse processo por não ficar atento a este tipo de informação. Então é algo bem simples que eu trago para você, mas valiosíssimo de essas informações constarem na sua fatura comercial. Agora sim, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Lembrando que toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui trazendo conteúdos simples para você seguir com o seu processo de importação.